Ora, se falamos desta intimidade, desta unidade, dentro do casamento, na relação a dois, mergulhemos também na relação com o dinheiro. O primeiro aspecto é não esconder. Quando se toma esta consciência de que é nosso, eu não tenho que esconder. É vergonhoso casais com 10, 15 anos de casado e a esposa não sabe quanto o marido ganha, ou o marido não sabe nem quanto a esposa ganha. É vergonhoso. E por que se esconde? Tem algum motivo para se esconder? Ou por que minha esposa não pode ter acesso à minha conta? Por que meu marido não pode ter acesso à minha conta? Então não esconder. Eu não tenho que esconder. Quando se esconde, alguma coisa não vai bem. É algo de individualista, é algo de egoísmo, é algo de guardar-se. Outra coisa é educar. Quando uma das partes não sabe mexer com dinheiro. Tem gente que tem problemas inclusive de formação, problemas inclusive de cultura, problemas de moda, de se amostrar. Tem uma mulherada santa que entra num shopping e não consegue sair sem uma bolsa, sem uma sacola. E normalmente sacolas de shopping são caras, não é? Então é porque bate mais a vaidade do que mesmo a necessidade. Bate muito mais o aparecer do que o ser. Aí começa. E a gente acha que isso não tem sentido, não tem motivo? Tem sim. Porque os dois devem se educar mutuamente. Mesmo que haja uma independência financeira. Você trabalha e tem o seu salário e entra na sua conta. Eu trabalho, tenho o meu salário e entra na minha conta. Mas os dois deveriam chegar a um ponto de conversar sobre isso. Então nós dois juntos ganhamos 1.000. Não ganhamos 1.000. Ganhamos 900. Vamos deixar 100 aqui guardado? Esta poupança não é uma poupança mundana. É uma poupança de providência. Mais do que a previdência que daqui a pouco a gente está aposentando com 100 anos, não é? Então, é uma providência, é uma confiança, é guardar para aquilo que Deus já pensou no futuro para nós. Pode ser até um carro novo, pode ser uma casa nova, pode ser uma viagem, pode ser uma diversão, mas pode ser também uma doença, pode ser uma fraqueza de um filho, pode ser uma ajuda dentro de casa, na nossa família que está passando um momento complicado. Pode ser até uma caridade, alguém pobre. Olha a Samambaia como está hoje, que até uma capela nossa lá, o padre acabou de fazer, tadinho. Acabou de construir. E foi tudo por água abaixo. Ontem estava em prantos. Né? E só se calou quando eu disse, meu filho, a igreja povo vale muito mais do que a igreja templo. E se você construiu a igreja povo, da noite para o dia nós vamos levantar o templo de novo. Aí ele disse, o senhor dá umas cacetadas em nós, mas não é cacetada, é amor, não é? Para a gente ver que os bens materiais perecem, e o próprio Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Então por que eu tenho que me apegar ao externo e não ao interno? Por isso, nesse primeiro ponto, conversar sobre este aspecto da finança. E onde vamos colocar o nosso dinheiro? Num segundo momento, nós temos que ter motivos para juntar dinheiro. Tem gente que passa a vida juntando dinheiro. Tem outros que passam a vida trabalhando para pagar imposto. Não é? Se endivida tanto que fica trabalhando para pagar, pegando empréstimo para pagar empréstimo, pegando empréstimo para pagar empréstimo, e consignado e mais consignado, e tudo. O mundo te provoca e você cai feito um bobinho e se deixa levar. Juntar dinheiro precisa de um motivo. Eu tive a graça de ver um filme, era até protestante, evangélico como eles chamam, em que eles estavam numa crise matrimonial muito grande. E nessa crise matrimonial, ele, com o salário dele, justo, honesto, enfim, ele juntava o dinheiro dele para comprar um barco.
enquanto ela estava com a mãe numa situação precisando de comprar uma cama e comprar os medicamentos para a mãe. E ele já botava um freio e dizia: não, isso aqui é para o meu barco, ninguém mexe nessa poupança aqui, porque é para o meu, eu sempre sonhei com isso, é para o meu barco. E ela, engolindo seco, sabendo que o marido tinha o montante para tirar a mãe daquela situação. Então é preciso motivos. E o filme é muito belo, porque ela se envolve até com um outro, e no final do filme ela pensa que é esse outro que pagou tudo para a mãe, e não foi, foi o marido. Aí acaba que eles voltam com um exercício que o pai dele passa para eles fazerem, não é? Então, dinheiro juntado tem que ter motivo. O que é esta poupança que nós vamos fazer aqui? É para uma previdência e providência? É para a faculdade do nosso filho? É para um futuro próximo, até porque a gente já está contando com uma doença? Às vezes temos filhos que já vêm e já trazem na natureza algo que a gente sabe que vai precisar mais na frente. Então já vamos preparar aqui. Sejam inteligentes. Tem que ter um motivo para guardar dinheiro, mas também tem que ter motivo para gastar. Não é porque então eu não tenho que guardar, eu tenho que confiar em Deus, que agora eu posso gastar do jeito que eu queira. Não, também não. É aí que entra o outro aspecto da sensibilização. Tornar-se sensível às necessidades que estão dentro de nossa casa. Aqui eu falo para os maridões santos. Nós, pela nossa natureza, somos muito insensíveis. Pelo nosso machismo, somos muito insensíveis. E ainda quando as santas mulheres manifestam a sensibilidade à flor da pele, não é? A gente acha que ainda está, ai meu Deus do céu, já há tanto tempo casado e ainda, ai, lá vai. E já vai começar a chorar. A gente até adianta o segundo capítulo, não é? Já vai começar. A gente já joga a culpa e já sabe até, porque conhece, já sabe até como vai reagir àquela minha posição. É preciso essa sensibilidade. E na sensibilidade, nós fazemos um grande discernimento, que aqui eu queria que vocês levassem isso para casa. Necessidade não é desejo. Guardem bem isso. Necessidade não é desejo. Porque a gente deseja coisas. Como esse homem desejava o barco dele. E depois ele aprendeu que primeiro vinha a necessidade, a saúde da sogra. Não é? Sogra é sogra, né? Até Jesus falou no Evangelho, sogra contra nora, nora contra sogra. Não é? Mas, coitada das sogras, né? Mas uma coisa é necessidade. Então os dois têm que conversar, para nenhum parecer pão duro demais, nem outro parecer gastador demais. E um olhando bem no olho do outro, do mesmo jeito que diz eu te amo, diga também quais são as nossas necessidades e quais são os nossos desejos. Você não tem necessidade de um carro zero todo ano. Você não tem necessidade de um iPhone se o seu está novinho. Isso não é necessidade, isso é desejo, isso é vontade, isso é amostrar-se, isso é vaidade, às vezes até presunção e soberba, para mostrar para os outros o que eu tenho. Isso não é necessidade. Então aprendam a levar o dinheiro de vocês naquilo que é necessidade. É necessário? É em primeiro lugar. Não é necessário? Pensemos duas vezes. Estamos bem? Podemos até satisfazer um desejo nosso. É um desejo nosso ir para o cardinalato do Dom Sérgio, não é? Vamos todo mundo para Roma. É necessário? Não é necessário. Temos sobrando e podemos ir? Vão com Deus. Então satisfaçam o desejo. Mas uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Daí vocês têm o princípio. E tendo o princípio, vocês aplicam o princípio no dia a dia. É necessário você dar uma moto para o seu filho logo que ele faz 18 anos? Ou você quer satisfazer o desejo dele? Eu já vi pais cheios do dinheiro, e católicos, viu? De encontro de casais, de tudo.
e já deu para o menino. E depois eu mesmo fui fazer o enterro do menino. Porque tinha dinheiro para comprar Lamborghini e tudo mais. Mas não tinha juízo para saber utilizar. Então bebeu, bateu, morreu. E quase matou a namorada junto. Não é? Então estragam a vida. Quando a gente troca a necessidade pelo desejo. Então primeiro faça uma hierarquia de valores de necessidades na sua casa. A necessidade de pagar as contas, em primeiro lugar. A necessidade que os filhos têm. De escola, de saúde, de roupa, de comida, de tudo aquilo que é necessário para suster a nossa casa. É muito bom quando um diz assim, olha, esse mês aí está mais apertado, porque eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Você cobre isso, você cobre aquilo. Ótimo. Mesmo que seja independente, não estou dizendo para tudo colocar no cofrinho e ficar lá, e tem que ser assim porque o Dom falou. Não, tem que ter maturidade. Porque se você tem liberdade para falar com a sua esposa sobre o quanto ela ganha e o quanto você ganha, e o como a gente pode administrar isso, tudo vai se dar muito bem. Agora, quando não se tem a liberdade, se tem o apego. Porque quando não se tem liberdade, se tem medo. E guardem uma frase que João fala na sua primeira carta. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Isso é a primeira carta de João. Então, se no amor não há temor, eu não tenho o que temer depositando tudo na mão da minha esposa ou depositando tudo na mão do meu esposo. Saibam bem fazer esta diferença entre desejos e necessidades. É nesta questão que então nos sensibilizamos com a necessidade do outro. Basta vocês olharem para seus filhos e você pode ter o dinheiro que tiver dentro do banco. Se precisar mandá-lo para os Estados Unidos, você faz o que for para ele ser curado, para ele fazer uma cirurgia, você faz. Olha a diferença de necessidade para vontades, para desejos. É preciso equilibrar e ser sensível àquilo que é necessário para dentro da nossa casa. Para depois, então, ver igualmente o que é desejo. Muitas vezes, isso não se faz pela falta de diálogo. E vocês da Pastoral Familiar, quantas palestras já deram dizendo falta diálogo? Quando se tem o diálogo, a coisa anda. Ninguém sabe o que mudo quer, não é verdade? Mas é impressionante a insensibilidade normalmente dos homens e a expectativa normalmente das mulheres. As mulheres já têm como convicto, não é possível que ele não está vendo isso. E o homem já tem como, se ela precisar, ela pede. Como não pede, não precisa. Se não precisa, não dou. Pronto. Aí vai o choque. Ela esperando a sensibilidade dele que não vem, e ele dizendo para ela, eu não tenho uma bola de cristal para saber o que está necessitando, o que ele está pedindo, ou o que você está querendo. Então é preciso também, nesse aspecto, abrir o coração e dizer o que está dentro do coração, o que é necessário, o que precisa, o que a gente está querendo. Além deste aspecto da necessidade, como também das vontades ou dos desejos, ver o que é essencial. Muitas vezes a gente deixa o essencial pelo secundário. Deixamos o ser pelo parecer. Nos deixamos levar pela moda. Nos deixamos levar pelo mundo. E dentro das necessidades, infelizmente, pelo mundo em que vivemos hoje, temos que ver também prioridades. Porque às vezes eu tenho 4, 5 necessidades. Eu tenho a faculdade do menino, eu tenho o pão que tem que botar dentro de casa, eu tenho as contas para pagar, eu tenho uma doença, eu tenho um remédio, eu tenho tanta coisa. Então, dentro destas necessidades, ver igualmente as prioridades no uso do dinheiro.
Não julguem e nem se ofendam quando um ganha mais que o outro. Pelo contrário, deve se alegrar porque é nosso. Quando é nosso, é nosso. E não é uma alegria quando o marido chega em casa e diz: meu amor, hoje ganhei lá uma promoçãozinha lá, vai aumentar um pouquinho. Ah, que beleza, não é? E cobre de beijo, não é? E hoje a noite vai ser boa, porque melhorou um pouquinho. A gente tem que se contentar de um lado e de outro. Se contentar com o crescimento integral e não cobrar, porque um ganha mais que o outro, não tem mais direito que o outro. Mesmo que você ganhe, não tem o outro, você não tem o direito de mandar no outro, ou de decidir as coisas sozinhos. Não. Dinheiro, essa gente. E aquele que está em cima pode cair, e aquele que está embaixo pode subir. Nós falamos dos emergentes, né? Falam errado, não tem educação, mas ganha na loto, pronto. Está num patamar maior que o seu, que tem até faculdade e doutorado e etc. e tal. Então, dinheiro é algo volúvel, que temos que saber como administrá-lo, para não virarmos escravos do dinheiro. Quando só se pensa no seu, a coisa diminui. Quando se pensa no nosso, parece que nós fizemos economia o mês inteiro, a coisa cresce. É preciso ter esta consciência, para que o meu não vire disputa com o outro, para que o meu não vire melhor que o outro, mas tudo o que eu tenho, o que ela tem, tudo o que ela tem e o que eu tenho, seja somatório, e não diminuição, e não barreiras, e não cortes, mas somatório. Até o dinheiro tem que somar. Vocês dão passos fantásticos. A homaiada, eu quero tirar o chapéu quando tem a coragem de olhar no olho da esposa e dizer: desculpa, de fato eu sou bruto, de fato eu faltei com respeito, de fato eu não devia ter feito isso, porque eu sei como é difícil para um homem dizer isso, como é difícil para um homem se humilhar. No fundo é isso, e diante da sua esposa, e só por amor se faz isso, viu? Não é por interesse, só por amor se pede desculpa, se pede perdão. E é tão bonito quando a gente vê uma atitude interna, verdadeira, e isso cresce o amor na esposa, que a desmonta, não é verdade? A desmonta, porque eu não esperava isso do meu marido, e a humilhação dele tornou-se ainda um homem maior do que já era. Tornou-se de fato dentro de mim a certeza de que eu não errei, e eu escolhi o melhor homem do mundo. Isto, pais aqui presentes, é o que precisa acontecer em todos os aspectos, inclusive na má administração do dinheiro. Que o seu dinheiro não vá para o que não é da sua família. Cuidado com os vícios, cuidado com os amigos, que até os seus gastos com os amigos, sua esposa sabe, não é porque ela manda em você não, não é porque ela domina você não. Que bom homem que se deixa dominar por uma adversária. Todo homem se atola nas suas dívidas, tendo uma adversária dentro de casa e não a escuta. Então, mesmo isso, dizer: olha, hoje eu vou dar um pouquinho, hoje eu vou tomar uma cervejinha com os amigos, hoje eu vou no futebol, hoje eu vou isso, eu vou aquilo. Não tem erro nisso. Ninguém está dizendo que tem que ir lá, agora tem que estar vigiando 24 horas. Não. É ter esta liberdade de que o nosso seja nosso em todos os sentidos, para ser o nosso também no sentido do dinheiro. Senão eu vou ser nosso na educação dos meninos, eu vou ser nosso até na fidelidade, eu vou ser nosso em muita coisa, mas não vou ser nosso no dinheiro. Aqui ninguém toca, é meu, é meu. É tão engraçado alguns casamentos, antes de casar é uma maravilha, não é? Amor, onde vai ser nossa casa? Amor, qual vai ser nosso carro? Amor, e os nossos filhos? E depois da primeira briga, sai da minha casa, deixa o meu carro, deixa os meus filhos. Olha como o egoísmo e o individualismo se volta para coisas bem mais profundas do que simplesmente o dinheiro. Mas se eu tenho já na mente
Se eu tenho já a convicção interna do meu e do seu, de que não é o nosso, eu vou ter dificuldades do meu e do seu até nos filhos e até no próprio amor. Por isso um pode chegar até a ter a coragem de cobrar do outro e dizer: eu amei, você não me amou. Ora, quem é você para dizer que o outro não amou? Por mais que o outro tenha sido fraco. Eu amei e você não correspondeu. Olha, quem é você para dizer que a esposa não correspondeu? Você é melhor do que ela? Todo o aspecto de não cobrar. Cobrança ninguém gosta. Imposto ninguém gosta. Cada vez que você cobra do seu marido, você está cobrando um imposto dele. Cada vez que você cobra da sua mulher, é um publicano que está lá cobrando até juro em cima dela. Não leva ninguém a crescer. Pelo contrário, diminui a relação, diminui a confiança, diminui o diálogo e começam a se afastar dentro de casa sem se perceber. E quantas vezes o problema está justamente na disputa do dinheiro, no meu e no seu, e não na soma. Tudo o que se soma se lucra, tudo o que se disputa se perde. Lembrem-se sempre disso. Um erro é justamente esta divisão. Nós encontramos inclusive justificativas para assumir mais coisas que o outro. E às vezes vem aquele tipo de cobrança: você ganha mais, então você paga a água, a luz, você paga isso, você ganha mais, então você faz as compras, você isso. Não, nós ganhamos juntos, meu amor. Não tem quem ganha mais, quem ganha menos aqui. Quando a gente tem a convicção e a consciência da unidade também no dinheiro, se torna responsabilidade mútua. E um não vai ter que cobrar do outro porque o outro ganha mais. E um não vai ter que exigir do outro porque o outro tem mais possibilidade de pagar isso ou aquilo. A corresponsabilidade dos pagamentos é dos dois. A preocupação com os pagamentos tem que ser dos dois. De tal forma que aí sentam e na ponta do lápis veem as prioridades. Para onde vai? Quais são as necessidades do uso do nosso dinheiro? É o que nós chamamos de planejamento. O planejamento entra em muitas coisas. Entra naquilo que é essencial, entra igualmente naquilo que é prioridade, necessidade. E o planejamento muitas vezes é quebrado porque surgem imprevistos. Um dos imprevistos chama-se empréstimo. Muito cuidado com o empréstimo. O empréstimo pode acarretar em desastres. Normalmente empréstimos até dentro de casa, porque é um cunhado, é uma cunhada, e daqui a pouco vem o problema para vocês. Está vendo seu irmão? Está vendo sua irmã? Vai pagar nós não? Já começa um cobrando do outro. O negócio foi lá com o outro de fora e está um cobrando o outro aqui dentro de casa. E lá vem a perturbação. Porque um pensa: oh meu Deus, como é que eu vou cobrar? A outra pensa: você tem que cobrar, não é? Exige do outro. É essa a atitude. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. E quem sabe vocês seguindo esse exemplo também deu certo, porque comigo deu muito certo. Um padre amigo meu uma vez chegou e disse: Marconi, me empresta R$1.000. Estou no aperto aqui. Me empresta R$1.000. Depois eu te pago. E eu perguntei para ele: é para a paróquia ou é para você? Porque se fosse para a paróquia, eu tirava da paróquia e uma paróquia emprestava para outra. Se fosse para ele, eu tirava do meu bolso para emprestar para ele. Só que eu não tenho 1.000 para emprestar não, gente. Aí ele disse: não, é meu mesmo. E eu disse para ele: olhe, botei no envelopinho, entreguei para ele e disse: eu não tenho 1.000 para lhe emprestar, mas tenho 500 para lhe dar. Pronto. Resolvi comigo e resolvi com ele. Porque senão, cada vez que eu olhasse para esse padre, eu ia dizer: 1.000. Cadê meus 1.000? Nós somos assim, gente. E uma vez dado é dado, emprestado é emprestado. Se você empresta, você vai cobrar. Um dia você vai cobrar, seja por você, seja sua mulher, seja seu filho, seja quem for. Pai, mas não está devendo, então tem que pagar.
é questão de justiça. Aí você esquece da misericórdia e fica só a justiça na cabeça. Está devendo, tem que pagar. E ainda mais quando a coisa aperta, começa a cutucar. Seu irmão não está devendo? Não está devendo nós? Não dá para você pedir agora, não? Enquanto a gente aqui passando necessidade, ele lá devendo. Aí começa. E essas cutucações vão prejudicando vocês. Porque o mínimo que se diz é, você é mole. Não é assim, moçada? Não é? Então, você é um coração de manteiga. Então não empresta mais. Aquele que toma emprestado, cada vez que vem encontrar com a gente, ou ele vai ficar extremamente sem graça, ou é tão cara de pau que diz, já passou, não vai nem lembrar, enfim. E você vai continuar com aquilo, mas eu estou me devendo meus 1.000 e não paga meus 1.000. Vê que é você que sempre fica no prejuízo. Mesmo que o outro seja até malandro e não queira pagar, ou de fato não tenha com o que pagar, ele vai chegar para você e vai dizer, não tenho. E você sempre continua se cobrando. Por isso é melhor dar do que emprestar. E uma vez que você dá, aquele nunca mais vai voltar, porque eu fui pedir emprestado, me deu, então, como é que eu vou lá de novo? Vou em outro agora, não vou mais naquele. É esperteza também. Isso é sabedoria de vida, porque você não fica cobrando de si mesmo e você não cobra dos outros. Naquilo que você vai cobrar dos outros, você sempre sente o aspecto da justiça. Naquilo que você cobra de si mesmo, você sempre se sente um tolo. Eu fui burro, eu isso, eu aquilo, eu bem que sabia. Olha, se sabia para quem prestou, não é? Então, para você não se cobrar e não cobrar dos outros, é melhor dar, mesmo que não dê tudo, mas é melhor dar do que emprestar. Isso é saber atuar com os de fora, para que os de fora não criem problemas para vocês dentro. Quantas vezes as crises matrimoniais com o tocante de dinheiro é porque o marido esconde da mulher e vai lá por detrás, meu irmão, não fala nada para ela, não quer, Ave Maria, vai virar uma caninana dentro de casa, não é? Ou vice-versa. Vala-me Deus, que ele não saiba, ai, meu marido é muito bravo, se ele souber que eu estou te emprestando, pronto, já vai criar uma confusão lá dentro de casa. Por que que meu marido não pode saber? Por que que minha mulher não pode saber? O esconder até a caridade, o esconder até a misericórdia que você quer ter com um parente seu, está no mesmo nível de traição. Você está traindo a confiança, não é traindo com corpos. Quando chega a traição de corpos, é porque já existe a traição de alma. E quando você trai a confiança, para resgatar é um custo. É um custo. É preciso então que vocês sejam sábios. E em Cristo Jesus não tenham o que esconder. Não tenham o que cobrar do outro. Não tenham medo um do outro. Meu marido não é um patrão que está me vigiando. Minha mulher não é uma chefona que está aqui com um algoz em cima de mim. Não. É meu esposo, é minha esposa. Então, para que não haja choques, antes de cada decisão com o dinheiro, converse. Meu amor, eu estava pensando nisso. Se de lá vier um trovão de todo jeito, calma, põe um ponto final aqui, eu não penso mais, acabou. Quando você pensar e você achar que eu estou correta, você vem e a gente faz junto. É muito mais sábio e mais maduro do que fazer uma tromba e sair para o outro lado, do que dizer, você vai para o sofá hoje que eu vou ficar aqui, enfim. Começa a jogar, começa a cobrar, começa a exigir do outro, a cortar do outro os direitos até que ele tem, e os direitos até a intimidade, não é? É preciso não confundir as coisas. Muitas vezes a mentalidade, a formação, o jeito de ser do meu marido, da minha esposa, é diferente do meu, na maioria das vezes. Sobretudo nesse aspecto do dinheiro. Então a gente tem que ir numa educação, mesmo depois de adultos. Quem diz que porque a gente é adulto a gente sabe tudo? Pelo contrário, o verdadeiro maduro é aquele que sempre está escutando. Porque quando a gente escuta, a gente aprende. Quando a gente se acha, a gente cai. É preciso então sabedoria de vida para saber como mexer com o dinheiro. Em casa.